Saudações a todos. Cá estamos mais uma vez para refletir acerca de mais uma obra de Vera Duarte. Neste caso, a sua segunda obra literária, O Arquipélago da Paixão. Temos aqui em mãos um exemplar da primeira edição da Arte e Letra. Esta edição é de abril de 2001. O segundo livro de poesia da escritora Vera Duarte, O Arquipélago da Paixão, apresenta nas suas epígrafes o constante diálogo entre os poetas de gerações posteriores com as tendências temáticas de seus predecessores. Vera Duarte presta tributo aos escritores que sedimentaram o corpo poético cabo-verdiano, parafraseando os temas que os caracterizam. Tal como o seu primeiro livro de poesia, Amanhã à Madrugada, O Arquipélago da Paixão também divide-se em 4 cadernos. As homenagens não se restringem aos compatriotas, mas estendem-se a angolanos como Mário de Andrade e Luandino Vieira. Vamos ler alguns excertos desta obra de Vera Duarte e, com eles, a partir deles, melhor dito, realizar breves reflexões. Então vamos começar com Os Meninos, que é prosa poética, está no caderno 3, com o título de Reflexões. Os Meninos, que é dedicado a Jorge Barbosa. Sobre estas praias, cheirando a maresia e a peixe podre, brincam os meninos da pobreza, do abandono e do desespero. De ranho no nariz, pés descalços e calções rotos, eles passeiam seus corpos esqueléticos, alimentados a restos e gestos de solidariedade humana. E quando o sol aquecer com a inclemência a areia da praia, eles deixar-se-ão cair, inanimados e inertes, à sombra generosa dos botes, até que um sopro de brisa ou desconforto da fome os conduz a novas vadiagens. À noite, ao relento, adormecerão sob o barulho cadenciado das ondas. Sonharão com terras distantes, glórias inexistentes e banquetes fabulosos, até que o romper do sol e a fome crónica os arranque do sossego cúmplice dos botes para mais um dia de desesperanças. Queria então estar ao lado deles e, sem qualquer palavra, passar-lhes a estrela da manhã. O uso do pasargadismo como evasão neste poema, ou nesta reflexão, nesta prosa poética, denuncia a condição miserável em que se encontram os meninos da pobreza, do abandono e do desespero, de ranho no nariz, pés descalços e calções rotos. Eles passeiam seus corpos esqueléticos. Como alento à triste situação dos meninos, que sonharão com terras distantes, glórias inexistentes e banquetes fabulosos. É assim que Vera Duarte, como que destacando Jorge Barbosa, aliás, Vera Duarte, que a nível da Academia Cabo-Verdiana de Letras, ocupa a cadeira com o nome de Jorge Barbosa. Portanto, ela tem o dever de divulgar a obra deste escritor claridoso. É por isso que ela dedica este texto, esta prosa poética, a Jorge Barbosa, e neste texto o eu lírico reflete sobre a situação daqueles meninos, a maneira como Jorge Barbosa, na sua poesia simples, e não simplória, simples, refletia sobre a realidade cabo-verdiana. Então, a mensagem contida neste texto, Os Meninos, que está aqui na página 81 desta primeira edição do Arquipélago da Paixão, de Vera Duarte, conduz-nos, pois, esta reflexão sobre esta triste realidade. A partir desses meninos, somos levados a refletir sobre a situação de todo o povo cabo-verdiano, de uma maneira geral. Na reflexão seguinte, Vera Duarte homenageia outro claridoso, Baltasar Lopes, Osvaldo Alcântara, em A Viagem. A imagem de Pasárgada é motivada pela pobreza do arquipélago. O seu cotidiano de miséria, dormindo no chão úmido de terra batida, coberto de serapilheira e comendo os restos repartidos.
Aguarda, contudo, com ânsia o dia da partida, a viagem, o vapor. Sabe que um dia, escondido em um navio cargueiro, ele irá demandar novos horizontes, zarpará à procura da terra prometida. Então, sim, ele poderá decifrar a angústia que lhe encolhe a alma quando o seu corpo celebra a ânsia da partida. Já Mário Fonseca recebe um longo poema dedicado à liberdade, às conquistas de todos os povos e às mulheres. Em Ortodoxias em Desagregação, o eu lírico agradece a premonição do poeta, a sua certeza na utopia, a sua defesa da justiça, sua exaltação nas vitórias diversas em todas as partes e em todas as épocas. O fascínio vem-me de longe, de tudo o que foi esperança, desde o início dos tempos. Ao poeta Osvaldo Osório, o eu lírico reflete e denuncia a dor sofrida pela mulher da estreita relação entre amor e morte. Divaga. Confusa, me pergunto se o amor rima com escravidão, submissão, humilhação, e comenta o destino cruel, converter-se de humano a farrapo, no destino caótico de vidas que a vida nada reservou. A outra, dedicado a Dina Salustio, ao conflito existencial de uma mulher que se rebela contra as normas sociais em convívio inquietante com a mulher que aceita a submissão, além de questionar uma civilização incoerente. Quem é essa outra mulher que me habita e abusivamente ocupou quase todos os espaços? Quem é essa mulher que me oferece as bem-aventuranças e me cega para os precipícios? Madalena, mulher espreita e atenta, ela quer e sabe, mas há uma inquietação também por um destino feminino sem subversões, feito de silêncio e de renúncias, que garantem Maria, Virgem Mãe. Quantas vezes me quedarei perplexa e angustiada perante as encruzilhadas desta civilização incoerente? Ainda no quadro das reflexões, temos uma reflexão dedicada a João Paulo II, ao Papa João Paulo II. E nesta reflexão, o eu lírico faz uma paráfrase, já no final, no último parágrafo, do Salmo 2. Diz o Salmo 2: porque se amunitam os povos e as nações congeminam vãos projetos, revoltam-se os reis da terra, os príncipes fazem aliança contra o Senhor e contra o seu ungido. Hoje sonhei o mundo ao avesso, percorrendo ilhas e continentes, nem homens brancos, nem homens pretos, nem biafras, nem epidemias, nem mutilados, nem refugiados, nem exilados, nem asilados. Não havia nato, kosovares em fuga, nem criminosos de guerra. Não ouvi falar em golpes de Estado, em militares, nem de assaltos ao poder. Ninguém se interessava, aliás, pelo poder. As pessoas só queriam amar e ser felizes. Todas felizes. Estava aturdida. Como é que a humanidade deste século XX perderá assim as suas traves mestras? O Burundi transformara-se num paraíso edénico. Angola era uma nação, a fome desaparecera da face da terra e em todos os países as gentes mais diversas conviviam alegremente. Khartoum era uma festa. Em Niamey e em Molina não havia soldados nas ruas nem tanques a patrulharem a cidade. Não havia militares no poder nem fora dele, só homens de boa vontade. Acordei ansiosa ao som magnífico de torrentes luxuriantes e voluptuosas montanhas sobriadas. Porque se amunitam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Embora esta reflexão tenha sido escrita ainda no século XX, ou quiçá nos inícios do século XXI, ela continua bastante atual. Ainda mais no que diz respeito aqui ao primeiro parágrafo. Nem homens brancos, nem homens pretos,
nem biafras, nem epidemias, nem mutilados, nem refugiados, nem exilados, nem asilados. Não havia nato, kosovares em fuga, nem criminosos de guerra. Como eu dizia na reflexão anterior, a escrita de Vera Duarte é uma escrita que contém uma certa mística, mas é uma mística que penachon. É uma mística que nos faz refletir sobre os problemas concretos. E reparo, caro amigo leitor, que ela dedica a João Paulo II esta sua reflexão. João Paulo II, esta grande personalidade que extravasa o universo da Igreja Católica, já que foi uma das maiores personalidades do século XX e que em muito contribuiu para o fim do comunismo, porque ele viveu o comunismo na pele. Ele não foi alguém que estudou ou leu Marx e ouviu falar do comunismo. Ele viveu as suas consequências e, mais do que combater o comunismo e os seus males, também combateu os males do próprio capitalismo e combateu todas as guerras. É só lembrar, já muito doente, em 2003, quando os Estados Unidos, com os seus aliados, invadiram o Iraque, naquela guerra injusta e desnecessária, cujas consequências ainda se fazem sentir. João Paulo II disse que aquela guerra era errada, estava errada. Então, com esta reflexão, o mundo, na qual Vera Duarte faz uma paráfrase do Salmo 2, somos levados a refletir sobre aquilo que está precisamente no título, sobre o mundo, sobre esta nossa realidade de epidemias, de guerras, de males que assolam a humanidade. Apreendemos o amor incondicional de Vera Duarte a Cabo Verde em O Arquipélago da Paixão e, principalmente, à literatura das ilhas por meio das epígrafes dedicadas aos poetas, ora do passado claridoso, ora aos seus pares contemporâneos. Assim, percorremos o percurso, essa repetição, a redundância, da afirmação da literatura cabo-verdiana no decorrer do século XX. Suas inquietações, conflitos e mudanças temáticas. É a poesia agindo com olhar crítico para um jovem país em construção. Então, fiquem bem. Até à próxima.